Jesus Cristo sofreu, o preço que ele pagou foi alto demais por causa dos nossos pecados. Por isso nós temos que entender que para nós que fomos alcançados pelo poder de Deus, só nos resta consagrar todo o nosso ser ao Senhor nosso Deus. Hoje nós participaremos da ceia, é um culto em memória ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E nós vamos tomar por base o texto que sempre falamos sobre a ceia, que é 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. E isso porque Jesus Cristo ele deu uma ordem de que nós sempre devemos lembrar do sacrifício dele na cruz do Calvário. Nós não podemos esquecer do preço que foi pago por Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele escreve esse texto, ele tem no seu coração, na sua mente, a situação da igreja de Corinto. A igreja de Corinto, a começar da cidade, era uma cidade muito grande, tinha em torno de 500.000 habitantes. Era a maior cidade daquela região da Acaia naquele momento. Uma cidade portuária, era uma cidade, vamos dizer assim, tipo Nova York, que todo mundo está pensando um dia conhecer, passar por ali. E tudo de bom que tinha estava na cidade de Corinto, e tudo de ruim também que tinha estava ali naquela cidade de Corinto. E a igreja que o apóstolo Paulo havia fundado, ela estava ali no meio daquela situação. Por algum tempo, a igreja parece que teve uma boa prosperidade espiritual, teve uma situação que agradava a Deus, mas o que nós percebemos com o que o apóstolo Paulo escreve é que essa igreja, com o passar do tempo, ela foi se amoldando com a vida daquela cidade, com as coisas ruins que tinha ali em Corinto. Então, o apóstolo Paulo está trazendo uma palavra, como ele fala em Romanos, no capítulo 12, que nós não devemos nos conformar com esse século, mas que nós possamos a cada dia buscar a transformação em Cristo Jesus. Não podemos nos amoldar com esse século. Existe uma história que se conta de uma rã que a pessoa coloca a rã dentro de uma vasilha de água fria, ela está ali dentro, ela está bem porque ela gosta de água. A água começa a mornar e ela se sente mais confortável ainda porque está morno, o ambiente está muito agradável para ela. Mas com o passar do tempo, aquela água começa a esquentar e depois ela acaba morrendo cozinhada. E essa situação infelizmente, da pessoa que está servindo ao Senhor, mas ela começa a se amoldar nas coisas do mundo, a achar que as coisas do mundo não são tão prejudiciais à nossa vida espiritual. E o apóstolo Paulo, ele olhando para aquela cidade, para aquela igreja, quando nós olhamos ali nos primeiros capítulos de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo ele traz assim uma explicação do contexto daquela igreja. Ali, para começar, tinha 4 tipos de seguidores, vamos dizer assim, da palavra de Deus. Tinha ali uns que diziam: eu sou de Apolo, dizendo que seguindo Apolo ele estava seguindo a Cristo, estava fazendo a vontade de Deus. Tinha uns que diziam: olha, eu sou de Pedro, estou com Pedro. Tinha outro que diz: olha, eu sou com Apolo. E tinha o pior de todos eles, que era aqueles que diziam: eu estou com Cristo, eu sou de Cristo. Porque aqueles que diziam: eu sou de Cristo, eu estou com Cristo, eles eram aqueles desigrejados, que nem seguia um, nem seguia outro,
e não estavam em lugar nenhum, eles eram despejados. Não, eu estou com Cristo, eu sou de Cristo. Esse era o quarto grupo, era o pior de todos eles. E o apóstolo Paulo, ele está escrevendo para aquela igreja cheia de problemas, que se amoldou completamente com aquela cidade mundana. E ele começa a falar, a partir do versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele está dizendo, olha, eu aprendi com o Senhor. O apóstolo Paulo, ele falou algumas vezes que ele teve um encontro pessoal com o Senhor e que o Senhor transmitiu muitas coisas para ele. Ele está dizendo, com respeito a essa situação, eu quero dizer para vocês que eu aprendi do Senhor. E aquilo que o Senhor me ensinou, isso eu estou transmitindo para vocês, porque o Senhor Jesus me ordenou que eu transmitisse essa palavra para vocês. Por causa daquela situação da cidade de Corinto, por causa daquela situação de outras cidades, que o apóstolo Paulo esteve e enfrentou muitos problemas, e ele recebeu essa incumbência da parte de Jesus Cristo para que ele pudesse notificar aquelas igrejas sobre a situação, sobre aquilo que Jesus exigia. E ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Estou lhes ensinando para aquela igreja que realmente precisava aprender. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Qual foi a noite que Jesus Cristo foi traído? Foi na comemoração da Páscoa. A Páscoa, ela era uma ordenança para os filhos de Israel, desde que eles saíram lá do Egito. Isso está no capítulo 12 de Êxodo. O Senhor exigindo de Moisés que os pais ensinassem aos filhos que eles deveriam constantemente ensinar os filhos sobre a Páscoa, que a comemoração da Páscoa era a lembrança de que eles foram tirados, eles foram libertos da escravidão lá do Egito. Nunca poderiam esquecer de ensinar, os pais ensinar os filhos, quando os filhos perguntassem, mas o que é essa comemoração da Páscoa? Por que esse animalzinho que está sendo criado conosco, tão bonitinho, por que vai ter que ser degolado? Por que vai ter que sacrificar? E aquele cordeiro, ele apontava para Jesus Cristo. Os pais tinham que ensinar isso. Mas na noite da Páscoa, na noite que Jesus Cristo foi traído, Jesus, ele, aqui está dizendo que ele tomou o pão, e ele deu graças, e ele partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Portanto, na noite que Jesus Cristo foi traído, naquela noite de Páscoa, ali se encerrou a Páscoa. A partir dali, Jesus Cristo disse que nunca mais os cristãos haveria de comemorar a Páscoa. Ali pôs-se um ponto final na Páscoa. Nunca mais poderia se comemorar a Páscoa. A Páscoa hoje, quem comemora é somente os judeus, porque eles estão esperando ainda o Messias. Eles não acreditam que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus é o enviado de Deus, que Jesus morreu para nos salvar da condenação eterna, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eles continuam até hoje aguardando o Messias, e eles continuam comemorando a Páscoa. Mas Jesus, ele está dizendo, tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Então, qual é o ensinamento que Jesus Cristo está trazendo? Que por toda a nossa vida, o povo de Israel, eles comemoravam a Páscoa até a morte de Jesus Cristo. Isso, aqueles que eram servos de Jesus. Aqueles que seguiam o judaísmo, eles continuavam comemorando a Páscoa.
Mas a partir daí, aqueles que passavam a seguir Jesus, eles não comemoravam mais a Páscoa. A partir daí, eles estão fazendo o quê? Eles estão tomando a ceia, comendo o pão, tomando aquele cálice em memória do Senhor Jesus Cristo. E aquela cerimônia, ela tinha 3 significados. Ela apontava para trás, por tudo que já tinha acontecido, desde aquilo que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando o Senhor prometeu que da semente da mulher ele haveria de suscitar um que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Ele aponta para todos os livros que estavam apontando para o nascimento, para a morte de Jesus Cristo. Isso sai em todos os livros da Bíblia. Todos os livros da Bíblia, ela tem a história do Calvário. E sendo assim, Jesus está mandando olhar para trás. Tudo que simbolizava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E também tinha um significado para o presente, que era a comunhão. A comunhão do povo de Deus. Passado, Jesus Cristo morreu para nos unir. E agora está comemorando a comunhão do povo de Deus. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, em meio a tantas perseguições, aquela igreja tinha plena comunhão uns com os outros. Jesus Cristo, lá no Evangelho de João, no capítulo 17, ele orou pela nossa comunhão do povo de Deus. Então, o segundo ponto é a comunhão. Jesus é a comunhão do seu povo. E o terceiro aponta para frente, tudo que vai acontecer para frente. A volta de Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja do Senhor, o nosso encontro com Jesus Cristo nos ares. Nós temos que estudar, é o que o Senhor disse. Nós temos que estudar a palavra do Senhor constantemente. E nós temos procurado caminhar, estudando, aprendendo aquilo que o Senhor Jesus Cristo tem nos ensinado, que nós pudéssemos memorizar tudo o que aconteceu com Jesus Cristo. Porque eu recebi do Senhor, o apóstolo Paulo dizendo que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comer, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Fazer isso em memória de mim. Sempre nós temos que fazer isso. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, o que nós olhamos aqui na palavra do Senhor? O Senhor ele está exigindo, nós cantamos aqui, que nós nunca vamos saber o preço que foi pago por causa dos nossos pecados lá na cruz do Calvário. Nunca vamos saber. E Jesus, ele está exigindo do seu povo, dos seus servos, que nós pudéssemos trazer sempre à memória o sacrifício dele na cruz do Calvário. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos anunciando que Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário. Nós estamos anunciando que Jesus morreu. Estamos anunciando que Jesus Cristo ressuscitou também. E que Jesus Cristo está entre nós. Irmãos, isso é o mandamento. Jesus, ele deixou 2 mandamentos. O primeiro foi a ceia do Senhor. Nós estamos lendo aqui. Está nos 3 evangelhos. O mandamento do Senhor, a ceia do Senhor. O segundo mandamento é o batismo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Não pode alguém que não creu, que não professou através do batismo, dizer que foi salvo, a não ser que aquela pessoa não teve nenhuma oportunidade de confessar os seus pecados publicamente através do batismo.
Do contrário, essa pessoa ele não tem nenhuma garantia de salvação, porque ele não quis cumprir esses 2 mandamentos, porque a partir desses 2 mandamentos, todos os demais dependem desses. Então ele precisa fazer uma confissão de fé, publicamente, batizando, sendo sepultado e ressurgindo para uma vida nova por Cristo Jesus. Ele tem que participar da ceia do Senhor. O Senhor está falando aqui, não é para os desigrejados, ele está falando para a igreja dele. Esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Irmãos, quando falece uma pessoa muito amiga nossa, nós não temos coragem, a não ser que estamos assim numa viagem, numa situação assim muito difícil, nós não temos condições de não estarmos ali. Até pessoas que eu não sou muito próximo, mas eu conheço. Quando falece uma pessoa, eu gosto de ir no sepultamento ali para externar assim, o meu sentimento. Uns meses atrás, talvez já tenha mais de ano, faleceu uma pessoa conhecida, e eu fui ao sepultamento. Quando chegar lá o filho dessa pessoa, ele falou: "Ó, meu avô, muito obrigado, eu nunca pensei que o senhor viria aqui." E a gente fica assim constrangido. Não é bom estar ali naquele local, mas a gente se sente constrangido. Morreu um vizinho seu, morreu um parente seu, você é constrangido a ir no sepultamento, a chorar, a externar o seu sentimento, a consolar aquela pessoa. E Jesus está dizendo: fazer isso em memória de mim. Em memória de mim. Será que nós podemos entender o preço que Jesus pagou, o sofrimento de Jesus Cristo aqui no Calvário? E será que é possível nós conseguirmos alguma justificativa para não comemorar esse momento, para não estarmos nessa cerimônia a pedido do próprio Jesus, que está dizendo: eu morri. Tem um hino que diz: morri na cruz por ti, que fazes por mim. Está dizendo que nós devemos participar sempre desse momento em memória dele. E muito mais ainda, porque ele morreu, ele prometeu que ao terceiro dia ele ia ressuscitar, e ele ressuscitou. Então, nós temos motivos para comemorar, porque ele morreu no nosso lugar, comemorar porque ele ressuscitou, e comemorar porque ele está aqui. Tem um hino cantado por um cantor, diz que é evangélico, mas profano, que diz assim: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. É um hino assim, errado, profano, né? Porque o Senhor está conosco, Espírito de verdade, em todos os lugares, né? Ele estou conosco todos os dias, onde quer que nós estivermos, o Senhor está conosco. Mas na certeza que Jesus está conosco, Jesus está nessa comunhão, Jesus está nessa congregação, Jesus está aqui participando desse culto. Como que nós vamos deixar esse momento? Como que nós vamos deixar de atender esse mandamento do Senhor? Estamos participando aqui dessa ceia do Senhor. Como que nós vamos trocar esse momento por outro momento? Como que nós vamos justificar isso diante de Deus? Não é possível justificar diante de Deus o porquê nós não estamos aqui nesse momento. Ele pediu. Isso tem que nos constranger. Quando é um amigo, uma pessoa que faleceu, a situação nos constrange estar ali, né, no sepultamento. E já pensou se aquela pessoa tivesse ressuscitado? Todo mundo queria tirar uma foto junto com ele. Mas nós temos provas cabais de que Jesus ressuscitou. E Jesus está no meio do seu povo. E quando nós negligenciamos esse mandamento, essa ordem do Senhor, está dizendo que nós devemos sempre lembrar do sacrifício dele na cruz do Calvário,
lembrar da morte dele, lembrar do preço que ele pagou na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados. E que nós temos que ter esse momento e sempre olhar para o passado, sempre termos essa comunhão com o Senhor. E nessa comunhão com o Senhor nós temos que olhar para o futuro. Nós temos que lembrar sempre que Jesus Cristo voltará. Amém. Porque todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nós estamos anunciando para as demais pessoas, as pessoas que não têm essa experiência com Deus, as pessoas que não têm esse conhecimento com Deus. Quantas vezes nós estamos falando do amor de Deus para as pessoas que ainda não tiveram um compromisso com o Senhor? E as pessoas estão assim, relutantes mesmo, porque eles têm o seu ponto de vista. Eles têm o seu próprio entendimento, como é o vizinho do irmão Odson ali. Eu estou já há vários dias convidando para ver a igreja, e vários outros ali, várias pessoas que eu tenho convidado, e as pessoas sempre têm uma razão, têm uma desculpa, têm uma explicação por que eu não vou, por que eu não posso. Eles acham que estão certos, né? Eles acham que estão certos. Tem deles que dizem, não, é porque eu vou à minha igreja, eu vou à minha igreja. Mas o que o Senhor disse aqui para a gente, para nós, é que nós temos que aprender a palavra de Deus, olhando para o passado, para o presente e olhando para o futuro. E quando eu fico pensando nessa situação, o Senhor está dizendo que nós temos que fazer isso em memória dele. E quantas pessoas estão perdendo muito porque não querem estar na casa do Senhor aprendendo? Caso possa falar abertamente, porque não tem nenhum católico aqui. Mas o que nós sabemos do católico é que ele, quando participa daquela hóstia, ele não pode nem mastigar a hóstia, tem que colocar no céu da boca e deixar que dissolver, porque aquilo ali é a carne, segundo eles, a carne de Jesus, e não pode mastigar a carne de Jesus. É uma coisa completamente diferente daquilo que a palavra de Deus nos ensina. O Senhor está dizendo aqui que é uma memória, que é um símbolo. Às vezes na igreja evangélica, que a sobra do pão e do vinho, eles enterram aquele ali, porque isso aqui é o corpo de Cristo. Eu não posso, de forma alguma, fazer qualquer coisa, não posso comer, não posso suportar, eu vou enterrar isso aqui. Desconhecimento da palavra do Senhor. Então nós estamos aqui para aprender a palavra do Senhor. Esse pão e esse cálice anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer esse pão e não beber no cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. A palavra do Senhor está aqui nos orientando, nos advertindo que nós temos que comer o pão, que nós temos que tomar o cálice, que ele simboliza, ele é símbolo do sangue de Jesus Cristo. Mas ao mesmo tempo está dizendo que qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Qualquer que comer indignamente, ele é culpado, ele é réu, ele é culpado de ter matado, participado da morte do Filho de Deus. É o que Jesus falou lá no livro de João, no Evangelho de João, falou para aqueles fariseus: vós sois filhos daqueles homicidas que mataram os profetas. E aqui o Senhor está dizendo que aquele que comer esse pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente, ele é culpado da morte do Senhor Jesus Cristo, culpado do assassinato do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo falou para aqueles elementos, aqueles fariseus, aqueles sacerdotes, que eles eram culpados da morte desde o justo Abel até os justos que foram assassinados na época de Jesus Cristo. A gente percebe que o peso é muito grande para aquele que come do pão e toma do cálice do Senhor indignamente.
está sendo acusado não é pelos tribunais do nosso Brasil, que tendo um dinheiro ou tendo alguma influência, ele pode escapar. Está sendo acusado pelo tribunal, cujo aquele que vai julgar é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que nada escapa ao seu olhar. Ele vai ser culpado por ter atentado contra a vida dele. Portanto, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. O que a palavra do Senhor está dizendo? Olha, resolva a sua vida, arrependa-se dos seus pecados. Você não pode deixar de participar do pão e do cálice. Você não tem saída para tomar indignamente, para deixar de tomar, mas você tem que resolver a sua situação. Quem está nessa situação, que Jesus falou para a igreja de Laodiceia, que está lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, que pelo fato daquela igreja não ser quente e nem fria, estou a ponto de vomitar da minha boca, não resolve. Então, nós temos que analisar a nossa situação. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Come e bebe para a sua própria condenação. Ele não pode deixar de participar. Se ele não participar, ele não faz parte do corpo de Cristo. Ele não faz parte da igreja de Cristo. Ele não tem parte com Deus, se ele não participar. E se ele participar indignamente, ele está fazendo para a sua própria condenação. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Por essas questões, havia na igreja de Corinto muitos fracos, muitos doentes, e muitos já tinham morrido por causa dessa situação. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados por mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajudais para comer, esperai uns pelos outros. E se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordenareis quando for convosco. Aquela igreja de Corinto era uma bagunça total. E a igreja de Corinto, por assim dizer, ela era uma igreja que estava numa situação, segundo o apóstolo Paulo diz, inaceitável. Mas aqui, o apóstolo Paulo estava falando para pessoas que estavam congregando. E o Senhor estava buscando o arrependimento daquelas pessoas, uma mudança de vida naquelas pessoas, para que eles não viessem a ser condenados. O Senhor não quer que ninguém se perca, mas que todos nós venhamos a se arrepender dos pecados, que possamos alcançar a graça do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu queria enfatizar sobre a necessidade que nós temos de participar da ceia do Senhor. Eu estou aqui numa condição na igreja de servos de vocês. Jesus Cristo, ele sendo Filho de Deus, ele tomou aquela bacia, lavou os pés dos seus discípulos, ele distribuiu a ceia até para o próprio Judas, que já estava condenado ali. E Jesus, ele exigiu que nós participássemos da ceia do Senhor. E qualquer irmão que tiver alguma dificuldade, não puder vir à igreja, não perca tempo, não deixe de participar da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é vida, a ceia do Senhor é saúde, a ceia do Senhor nos dá esperança em Cristo Jesus. Se por alguma razão tiver algum irmão que vir à igreja, tiver uma oportunidade, eu vou com todo prazer ministrar a ceia na sua casa, mas não deixe de forma alguma
de participar dessa comunhão com os santos, estar nesse momento de adoração, de reconhecendo que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que Ele morreu na cruz do Calvário para nos remir dos nossos pecados. Nós nunca saberemos o preço, porque Jesus sofreu demais. Quando nós analisamos a história da cruz, nós vamos enfatizar cada domingo de ceia um acontecimento, nós vamos entender o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário. E com certeza, Jesus ele está aqui, ele está muito feliz com a sua presença aqui. Ele está olhando também para aqueles que não vieram aqui. Ele está perguntando para as pessoas, mas por quê? Por quê? Por que você trocou aquele momento comigo? Aquele momento que eu exigi? Por quê? Por um futebol, por um fantástico, por qualquer outra coisa. Isso aí, irmão, está anotado. Isso aí está sendo registrado. Sabe, o amor que você tem pelas coisas de Deus. O amor que você tem a Jesus Cristo. Eu estou muito feliz nessa noite. Minha filha gravou 40 horas. Teve muitos encontros até chegar aqui, porque é o Dia dos Pais. Eu não morri por ela. Jamais posso me considerar com aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Mas eu me senti assim tão feliz com a vida da minha filha, né? Quando me falaram ontem à tarde que ela estaria chegando, ontem de manhã, eu fiquei assim tão feliz, mas puxa vida, mas será que eu mereço isso? Ainda ganhei uma bicicleta e um queijo, bicicleta numa camiseta. Aliás, uma bicicleta é uma bicicleta miniatura, viu, gente? E um queijo na garupa da bicicleta, né? E ganhei ainda um Fusca com vários bagageiros, mas na camiseta. Eu fiquei tão feliz. Gente, olha, o nosso Jesus, ele fica tão alegre, tão feliz com a demonstração de apreço, de amor. Lembra daquela mulher que quebrou, teve coragem de trabalhar cerca de 1 ano para encher um vaso pequeno, um vaso de alabastro, pegou aquele vaso, construído com alabastro, comprou aquele perfume caríssimo e foi lá na casa daquele Simão, aquele fariseu, e enquanto estava todo mundo ali conversando, e chamaram Jesus ali por curiosidade. Eles não queriam saber de arrependimento, tanto que esse Simão, o que ele estava dizendo? Olha, quando ela estava ali derramando, quebrou aquilo ali, e estava ali ungindo Jesus Cristo, o que ele estava dizendo no seu coração? Que nada, isso não é profeta não. Se ele fosse profeta, ele ia saber quem é essa mulher. Quem é essa mulher? Aí Jesus conta aquela história para Simão. Havia uma pessoa que ele devia muito, e ele foi perdoado, não devia pouco. Ele foi perdoado toda aquela sua dívida. Qual que ele deveria amar mais? O que perdoou pouco ou perdoou muito? E Simão disse, olha, o que perdoou mais. E assim, irmãos, Jesus estava olhando para o coração daquela mulher, a coragem daquela mulher que eles faziam. A condição daquela mulher pecadora. Jesus perdoou todos os pecados daquela mulher. Ele estava achando que eles não eram pecadores. Estava olhando só para o pecado daquela mulher, para os grandes pecados daquela mulher. E aí Jesus estava dizendo para ela, olha, realmente ela tinha muitos pecados, eu perdoei todos. Ela tem razão para isso, para ser grata. Tem um hino que diz, mais grato a mim, mais grato a mim, por tudo que Ele fez na nossa vida. Então, nós vamos ser agradecidos ao Senhor. Que esse momento, que esse dia da ceia do Senhor, seja um dia concorrido, seja um dia que nós possamos nos apressar cada vez mais, ter ansiedade por estar na presença do Senhor, para lembrarmos que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, que Ele ressuscitou, que nós somos salvos, que nós não somos mais condenados, porque Ele morreu no nosso lugar. Que Deus nos abençoe.